Conforme discorrido pela autora Anne Orlandi, em seu livro Análise do Discurso, Princípios e Procedimentos, os textos não são apenas documentos que provam que determinada pessoa passou por ali e deixou algum tipo de informação, mas sim são objetos portadores de uma carga simbólica própria e significativa, que transportam diversas interpretações do homem na sociedade em que o texto foi produzido. É com as ideias de Anne Orlandi que nós começamos mais um podcast hoje, com nós, alunos da História, Marília e também o Marcel. O nosso tema será a análise de anúncios publicitários automobilísticos das décadas de 70 e 90. Galera, a ideia aqui é identificar as influências que o período em questão gerou na produção dessas imagens. Primeiro, vamos realizar as análises dos anúncios da década de 70. Antes de começarmos a nossa análise, é necessário nós contextualizarmos os acontecimentos da década de 70. É nesse período que o Brasil passa a enfrentar a ditadura militar, em que, com a censura, toda produção artística, cultural, qualquer manifestação tinha que ser passada pela triagem do governo, antes de ser divulgada ao grande público. Assim, a mídia era muito utilizada para realizar propagandas governamentais e nacionalistas. Observem os anúncios da tela. Eu não sei se vocês notaram, galera, mas esses 3 anúncios estão relacionados ao prazer de conhecer as diferentes cidades do Brasil. Esse era, nessa época, um dos carros-chefes da publicidade governamental da época. Investia-se em divulgar o turismo nacional em viagens feitas de carro. Pois é nesse período, pessoal, que o governo brasileiro investiu milhões de reais em estradas e obras que facilitassem o tráfego dentro das cidades, como, por exemplo, a própria ponte Rio-Niterói. Já no caso deste anúncio, nós vemos o Fusca vermelho, que é associado aos movimentos de esquerda para trás, enquanto que o Fusca azul, que associa-se a movimentos de direita, está à frente. Essa simbologia também diz respeito ao contexto da ditadura. Também podemos observar no texto apoio do anúncio uma menção à utilização do carro pela mulher. Isso pode ser considerado um estímulo da entrada da mulher no mercado de trabalho, que iniciou-se na década de 70. A exaltação do patriotismo também é muito visível neste anúncio, em que o herói brasileiro do futebol, o Pelé, demonstra que agora não apenas o país produz uma moto brasileira, como ela também é superior às demais concorrentes. Pessoal, nesse momento eu passo a palavra para o Marcel, que vai analisar com vocês os anúncios da década de 90. Isso mesmo, Marília. Eu vou falar agora, galera, sobre os anos 90, Marcel na área. E para começar, vamos já fazer aquela contextualização rápida para vocês pegarem o fio da meada. O que foi os anos 90, dando ênfase aqui no nosso trabalho, que é a respeito da análise de anúncios. Os anos 90, galera, é um ano que a gente já pode falar aí de período de redemocratização no Brasil. Um período da entrada aí do Plano Real que mudou drasticamente a forma como os consumidores, principalmente no mercado automobilístico, tinham. Então, em décadas anteriores, o poder de compra era muito menor comparado aos anos 90, no qual a moeda estava super valorizada, o mercado se abriu realmente, ou seja, a entrada de produtos de fora do Brasil foi absurda, o poder de compra, de coisas importadas subiu drasticamente, e a questão aí de ter um automóvel, de ter um carro nos anos 90, já era diferente de outras décadas também o conceito, Nos anos 90, o conceito era muito de ter um automóvel por questão de status, por questão de poder, por questão de ter um carro ser algo realmente que, de alguma forma, de indiretamente dar para essa pessoa que tinha um automóvel, realmente uma sensação de ter um poder, de ser alguém bem-sucedido e coisas do tipo.
A primeira análise que nós vamos fazer é a respeito do anúncio da Volkswagen, galera. Esse anúncio que vocês estão vendo, ele traz um conceito muito diferente, né, visualmente falando, se compararmos com outros anúncios de outras épocas, no qual a ênfase era no veículo, a ênfase era em paisagens brasileiras, por exemplo, e outros elementos. Nós temos nesse da Volkswagen, né, a presença gigante da logomarca da Volkswagen no canto esquerdo. E do lado direito, no canto inferior direito, nós temos os carros bem menores, né, e ali não dando ênfase nesses carros, mas a ênfase em si é na frase central aí, que dá a entender o quê? Que querer ter um automóvel, querer ter um carro não é mais um sonho. Todos são capazes de ter essa conquista nesse período econômico que o Brasil está vivendo. É mais ou menos essa a mensagem que eles querem transmitir. Mas não apenas isso, mas a mensagem também de que a Volkswagen, né, dando essa ênfase na logomarca deles, de que é uma empresa tradicional, uma empresa de confiança e que estava no Brasil há muito tempo. Ou seja, tentando de alguma forma se sobressair às outras produtoras para que as pessoas realmente comprassem mais a Volkswagen do que de outras marcas. Isso é algo que mudou muito, né, no decorrer dos anos, a forma do consumo de automóveis, o público que passou a consumir esses automóveis devido aí à situação financeira do país. O segundo anúncio, galera, que ele é muito interessante, é o anúncio do Jeep, esse que vocês estão vendo aí. Esse anúncio do Jeep, galera, ele traz essa frase, muito interessante, que dá a ênfase na seguinte questão, né? A questão da mulher, né? Quando ele fala aí nessa frase de que esse carro, que esse automóvel faz, que um homem não conseguiu fazer, o que ele quer dizer? Ele está trazendo aí a questão da mulher na sociedade nesse período, de como a mulher já tem um poder de compra também, né? A questão de ter um automóvel, de chegar aonde ela quer com o seu próprio esforço, de não depender, né, de um homem no sentido financeiro também. É um período que nós temos aí a mulher conquistando outros espaços, até no ramo empresarial, nas universidades. Então nós temos uma grande mudança se compararmos com o período anterior, por exemplo, no qual realmente a mulher ela era vista única e exclusivamente como a pessoa que iria assessorar o homem, sempre em funções, sempre em cargos inferiores ao homem. Esse anúncio do Jeep, né, ele está inserido em um período no qual a gente já tem aí a questão das eleições, como eu falei, a questão dos cargos, né, das mulheres ocupando cargos mais importantes, e uma diferença no anúncio, galera. Na parte de baixo desse anúncio do Jeep, a gente não tem mais aquela questão de descrição de motor, de muitos detalhezinhos técnicos, mas a descrição de conforto, né, falando de ar-condicionado, de rádio, elementos que realmente puxam mais para o lado feminino, realmente, pensando nesse novo público agora que passa a consumir veículos. Bom, anos 90 então, gente, pensando nos anúncios, resumidamente é isso. A gente está falando de um ano, de um período que a mídia ela está mais aberta, a gente tem a liberdade de expressão muito maior se a gente for comparar com os anos 70, até pela questão de manifestações, os caras pintadas, por exemplo, da transmissão disso na TV, a questão realmente das pessoas poderem se expor, se expressar, e essa redemocratização que eu citei no início, realmente, de ter um país que está economicamente muito bem, a moeda valorizada e o mercado realmente aberto aí, permitindo o principal, que as pessoas que antes não tinham poder de compra, agora possam ter. E com isso, além do poder de compra, né, no geral, as pessoas tiveram financeiramente uma melhoria e socialmente falando também, nós tivemos algo muito marcante nos anos 90. E fica aí no final do nosso podcast a seguinte questão para vocês. E você? Conhece alguém ou você já teve algum carro dos anos 70 ou 90? Se já teve ou conhece alguém que tem, deixa aí nos comentários
qual é a marca desse carro e se você já pensou sobre tudo isso que nós falamos aqui. Será que você já pensou sobre como o estado atual do país, sobre como o governo atual influenciou esses anúncios? Ou como as ações do governo de alguma forma direcionou esses anúncios? Deixa aí nos comentários a sua opinião e até o próximo podcast.